profeta ainda, né? Eu fui marcador de luz aqui em Queimados. Na verdade, a empresa onde eu pegava o serviço era aqui em frente ao cemitério. Em frente ao cemitério ali. E eu marcava luz em Paracambi, no Morro da Cascatinha. A gente não era trouxa, subia de ônibus e descia marcando, porque se subir marcando, você chega lá em cima morto, né? Com a língua no pé. E tinha uma parte que marcava luz embaixo. Tinha uma senhora que toda vez que eu chegava para marcar luz, ela dizia: vamos tomar café. Mas eu estou com pressa, tia. Vamos tomar café. Aí ela me obrigava a tomar café, orava comigo, lia a Bíblia comigo. Eu era obrigado a fazer o meu devocional lá com ela. Depois ela me liberava. Eu estava quase em cárcere privado para tomar café com aquela senhora. Ela já estava com a mesa posta. Na conta vinha dizendo qual dia seria a próxima entrega ou a marcação. Então ela já sabia como é que funcionava e ela me esperava lá. Eliseu estava vivendo mais ou menos assim. Eliseu não tinha onde ficar. Ele não tinha onde dormir. Eu falei brincando lá na igreja uma vez, mas é verdade, assim, pelo menos para mim, que já que ele não tinha lugar para ficar, o que sobrava para ele era o banco da praça. Ele não era o Bruno e Marrone não, mas dormiu muito no banco da praça. E todas as vezes que ele passava lá, essa mulher constrangia ele para entrar e comer pão. E ele se acostumou com isso. Até que um dia ela resolve contar para o seu marido o que ela estava sentindo, que aquele homem era um homem de Deus e que eles precisavam dar um passo maior. Construir um quarto para ele, em vez de só dar pão e ele ir embora. E colocar num quarto bem feito, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, para que ele pudesse entrar e ficar ali. E aí o Senhor começou a falar para mim algumas coisas sobre essa família. A primeira coisa que eu vejo é que esta mulher, dentro da sua história, e alguns aqui com certeza conhecem a história dessa mulher de cós salteado, de frente para trás e de trás para frente, ela não tinha um filho, apesar de ser rica, apesar de ter um homem bem sucedido, um marido bem sucedido, apesar de quando Geazi vai perguntar para ela em nome de Eliseu se faltava alguma coisa, ela dizer que não faltava nada, não tinha nenhuma carência na casa, nenhuma necessidade, faltava uma coisa, que era um filho. Só que esta família aqui, apesar desta questão que para eles naquela época, naquela cultura era vergonhoso não ter um filho, uma mulher estéril era tida como o que antigamente, irmãos? Como o quê? Naquela cultura? Amaldiçoada. Uma mulher que estava debaixo de maldição. O que é de estar debaixo de maldição? É o contrário da bênção. Enquanto que a bênção te abre portas, a maldição fecha portas. Enquanto que a bênção prepara caminhos, a maldição fecha os caminhos. Então todo mundo olhava para aquela mulher e lembrava que na sua história, por não ter um filho, ela era uma mulher amaldiçoada. E aí Deus falou comigo assim: você percebeu, Jaime, que o marido dessa mulher não abandonou essa mulher, mesmo que ela não pudesse dar um filho para ele? Então a primeira coisa que eu vejo é que uma família bem-sucedida é composta por pessoas que não se abandonam. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não abandone a sua família. O problema é que muitos de nós, por vermos que o outro não pode dar aquilo que a gente espera, sabe o que a gente faz? A gente abandona. E para abandonar, nem precisa sair de dentro de casa. Mentira ou verdade? Quantos filhos abandonados nós temos em casa por pais que olham para eles e percebem que eles não dão para eles aquilo que eles gostariam que pudesse ser dado? Chega ao ponto de comparar com o filho do vizinho. Mentira ou verdade? Com o filho do irmão A, do irmão B, do irmão C. E às vezes tem uma relação melhor até com o filho do irmão A, B e C do que com o seu próprio filho. Quantos pais abandonados nós temos de casa por filhos que já acham seus pais retrógrados, ultrapassados, e sabe o que eles fazem? Abandonam. Não querem mais conversar, não querem mais ter contato com esse pai, com essa mãe. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente pensar. Ela não podia lhe dar filhos. O que o seu cônjuge ou alguém da sua família, seu filho, sua esposa, seu pai não pode te dar? Você está preparado para conviver com algo que talvez ele nunca vai conseguir corresponder às suas expectativas? É difícil pensar nisso, sim ou não? Porque quem sonha com um marido mais romântico, talvez ouça isso aí e fala assim: ah, pastor, aí não, aí complicado, né? Eu sei, você queria casar com o príncipe do filme do Shurek, mas você casou com o Shurek, né? E já era, não tem jeito, você vai ter que... Sim ou não? Olha aí, tem gente falando assim. Você queria casar com a princesa e você casou com a Fiona.
Gente boa, meu nome. O que o seu cônjuge não pode não lidar? O que o seu filho pode não lidar? O que o seu pai pode não lidar? Filhos estão abandonando pais porque eles não podem dar a eles aquilo que eles muitas vezes criaram como expectativa, e pais estão abandonando filhos, e esposos estão abandonando esposas, mas aquele homem que estava lá, dessa família bem-sucedida, não era bem-sucedida porque tinha filhos, era uma família bem-sucedida porque se dava bem, se relacionava bem, e um olhava para o outro, para aquilo que não podia dar, e dizia: tudo bem, porque as outras coisas que eu consigo viver com você valem muito mais do que aquilo que eu não tenho. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Segundo slide, por favor, meu irmão. Uma família bem-sucedida é composta por pessoas que sabem dialogar. A mulher sabia que podia falar. Ela sabia que se ela chegasse para falar para o marido, porque ela chegou para ele e falou assim: ó, tenho visto que esse homem que vem sempre até nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. Por que ela falou? Porque ela sabia que podia falar. Sabe quantas mulheres não sabem se podem falar ou não? Se podem ou não podem falar, melhor dizendo, para ficar melhor a frase, né? Tem muitas que vivem na incerteza. E se eu tocar nesse assunto? E se eu tocar naquele outro assunto? Será que vai me entender? Quantos homens dentro de casa não podem tocar em alguns assuntos? Porque, vamos combinar aqui, que toda família tem um assunto proibido que não pode tocar nele. Sim ou não? Sim ou não? Dá BO. Dá problema. Os ânimos se escoam na hora. É mentira ou é verdade? De algumas famílias, por exemplo, é tipo: vamos visitar a mamãe? Deu ruim. E para outros, vamos no shopping? Também dá ruim. E vários assuntos. Famílias precisam aprender a dialogar e falar de coisas às vezes até difíceis. A mulher falou porque ela sabia que podia falar, e o homem ouviu porque sabia que era importante ouvir. Amém ou não amém? Então nós temos aqui 2 pontos da comunicação que a gente precisa entender bem: poder falar e saber ouvir. Tem coisa que você não conversa com teu filho, os amigos dele conversam lá fora. Tem assuntos proibidos dentro de casa. Essa semana mesmo um amigo fez contato comigo, porque ele tem 2 filhas e ele estava com dificuldade de falar de algumas coisas com a filha. Eu falei assim: se tu não falar, já sabe, né? Porque quando você não para ouvir, o diabo logo bota alguém do lado para falar assim: ele não te ouve, mas eu te ouço. Teus pais não te entendem, mas eu te entendo. Teus filhos, tua esposa não te ouve, mas eu te ouço. Sabia que aí é nesse ponto que muitas traições acontecem? Você consegue entender? Sim ou não? Não sei se a mensagem vai agradar tanto assim hoje, mas é para botar você para pensar. A verdade é que ela falou porque sabia que seria ouvida, ela sabia que podia falar, e ele parou para ouvir porque sabia que era importante. Porque vamos combinar também que tem gente que fala demais. Fala pelos cotovelos? Sim ou não? Agora é a hora dos homens, sim. Pensou que ia ficar só do lado dos homens o negócio? Minha mãe fala um ditado. Minha mãe é a rainha dos ditados. Eu fico gravando todos eles, né? Guardo no meu coração até hoje. Ela sempre dizia assim, sempre diz, na verdade, está viva. Ela diz sempre assim para mim: quem fala muito dá bom dia para cavalo. Mas a verdade é que o diálogo dentro de casa está morrendo. E vamos combinar que na nossa geração, não, nesta geração, nesse tempo de pós-modernidade, com todas as tecnologias que chegaram até nós, está ficando mais difícil ainda, sim ou não? Você tem que concorrer com um monte de coisa, com Netflix, com aquela Premium, como é que é? Amazon Prime, né? Tem que concorrer com WhatsApp, concorrer com Telegram, e até com Optimus Prime tu tem que concorrer. Piada de nerd, né? Mas a verdade é que é muita concorrência. Você sabia que outro dia um amigo meu estava conversando comigo, o Xandão, falou assim: Jaime, você não sabe o que aconteceu lá em casa. Minha filha estava com a colega lá em casa, uma rindo e outra rindo, e eu estava no meio na sala. Eu falei assim: rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi conversar ver com a filha dele: por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Não, porque a fulana me mandou uma mensagem. Uma estava numa cadeira, outra estava na outra. As pessoas não conversam mais. Marido e mulher não conversam mais. Pais e filhos não conversam mais, já não sentam mais à mesa para poder bater um papo, para trocar uma ideia. Sim ou não?
E a gente tem que estar preparado para os assuntos mais difíceis. Porque aquilo, como eu falei, aquilo que você não quer conversar, o mundo está preparado para ensinar e muitas vezes não do jeito que você gostaria. Ou como a palavra de Deus nos ensina, já que estamos reunidos como cristãos, como igreja congregada, como a palavra de Deus nos ensina. Eu lembro que uma vez eu cheguei para o João, eu e Mary estávamos na casa de praia da minha irmã lá em Garatucaia, sentei na sacada, aquele ventinho gostoso vindo da praia. Eu falei assim, João tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu falei, João, faz a pergunta que você quiser. Como é que nascem os bebês, pai? Pois bem. Então, não dava para contar a história da Belinha. Isso já passou, irmão. Pelo amor de Deus, né? Conversamos na linguagem dele, mas conversamos de boa ali sobre este assunto. E outros assuntos já surgiram. E foi possível conversar, foi possível falar, foi possível dialogar. Eu sei que eu não sou uma beldade, mas quando você ocupa um lugar de destaque e do sujeito do suposto saber, você começa a ser admirado por algumas pessoas. E por mais que eu não seja um galã, já teve irmãs que deu em cima de mim. Mas a primeira pessoa que ficou sabendo foi essa aqui, ó. Porque esse assunto não pode ser proibido lá em casa. Mério, aconteceu isso hoje aqui. Olha aqui a mensagem que eu recebi na época pelo Messenger. Messenger? Aquele que era um bonequinho verde, como é que era o nome daquele trem? MSN, nem lembro mais esse nome. Chegou para mim, aqui Mério, a conversa, ó. Já bloqueei, já excluí, já bloqueei, não tem mais contato. Porque entre eu e ela não pode ter. Agora tem casal que tem tanto ciúme que não pode conversar sobre isso. Com quem teu marido vai conversar, filha? Com quem teu esposo vai conversar? Com quem tua esposa vai conversar? Sobre as tentações que ela passa, sobre os problemas que ela vive, sobre os problemas que ele vive, sobre os problemas que os seus filhos vivem. Sim ou não? Desculpa, mas se isso é um tabu para muitos, nós precisamos rever algumas coisas aqui. Quando agimos assim, fechamos a porta para as armadilhas de Satanás. Nós dizemos para ele, aqui não há assunto que não se converse, aqui você não pode entrar para poder semear qualquer assunto, não vai dar certo. É melhor você procurar outro lugar, porque aqui não. Aqui nós falamos, aqui nós conversamos, aqui nós abrimos o livro. Amém ou não amém? Você está pronto? Perguntas, né? Sobre o que o seu cônjuge pode falar com você, sobre o que o seu cônjuge não pode falar com você. Você está pronto para ouvir o que ele tem a dizer? E você está pronto para a resposta que ele pode lhe dar? São coisas que a gente tem que desenvolver dentro de casa. Teve um assunto que para algumas pessoas é difícil dentro de casa. Quando alguém fala assim, vamos sentar para fazer as contas. Irmão, é a 3ª guerra mundial das finanças em casa. Porque é um problema para alguns. Então nós precisamos aprender a dialogar. Essa família era uma família bem sucedida porque ela conseguia conversar, conseguia ter diálogo. Aquela mulher e aquele homem não tinham problemas. Ele não chegou para ela e falou assim, ai, que maluquice, vai inventar obra agora. Tem gente que gosta de obra, mentira ou verdade? Vocês conhecem alguém que gosta de obra assim? Eu não falo nem por um decreto de alguém que gosta de obra, né? Enfim, tem gente que gosta, vai você arrumar ideia, cara, a gente está aqui tranquilão. Aí tu vai fazer quarto para profeta, mulher? Não, ele parou para ouvir, porque na verdade, o 3º ponto, próximo slide, por favor, é feito, uma família bem sucedida é feita por pessoas que sabem investir juntos. Às vezes, no que é espiritualmente importante, no que é naturalmente importante, no que é emocionalmente importante. Bom, no que é espiritualmente importante, você já parou para pensar? Pode falar algumas coisas aqui, Álvaro, com liberdade? Pode? Fica tranquilo, você me conhece, sabe que eu não vou fazer nenhuma besteira. Mas pensa comigo, já parou para pensar que a gente não tem vergonha de fazer sexo junto, mas a gente tem vergonha de orar junto? Porque quando o outro fala, olha, porque o diálogo veio antes, para a gente parar para pensar sobre como a gente reflete das mensagens que chegam na nossa mente. Porque quando o outro fala assim, a mulher fala assim, vamos orar, o marido ouve o quê? Exatamente o que ele responde, tu está falando que eu não oro? É assim ou não é? Quem já passou por isso aqui? Não levante a mão. Ou quando o marido fala, né? Vamos jejuar quarta-feira. Está falando que eu não jejuo? Vamos ler a Bíblia. Está falando que eu não leio a Bíblia? Nós precisamos aprender a construir coisas espiritualmente importantes juntos. A oração, o jejum, a leitura da palavra, o altar de adoração dentro de casa. Diga glória a Deus por isso, né? Cada irmã
amanhecer cantando, você criticar que ela está cantando. Se ela cantar mal, canta bem, irmão, dá glória a Deus. É que isso aí você tem em casa mesmo. Tem jeito não. Ou se o irmão canta mal, amanhece cantando, canta mal, canta bem, dá glória a Deus. É isso aí que você tem em casa mesmo e aleluia. O importante é a adoração, diga glória a Deus por isso. Né? Não dá para gravar um CD, mas dá para adorar em casa. Nós precisamos aprender a construir coisas espiritualmente importantes juntos. Quando não estamos dispostos a isso, pode ser que o inimigo acabe construindo dentro de casa coisas que não deveriam estar lá. Quando agimos assim, quebramos todo o partidarismo que possamos ter em nosso coração. Mostramos ao outro que ele pode contar conosco, mesmo que não dê certo. Porque quem disse para você que muitas vezes aquilo que você começou, o teu marido, a tua esposa, o teu filho começou, tem que dar certo? Porque tem gente que é assim também. Mentira ou verdade? Não, vou te apoiar, mas se não der certo de novo esse negócio, é assim ou não é? Ou da primeira já vai ameaça. Se não der certo, a culpa é tua. Nós precisamos entender que projetos do nosso coração precisam ser partilhados dentro de casa. A Mary, quando resolveu fazer uma pós-graduação lá na UFRJ, eu lembro que eu levava todo sábado de carro, depois de uma semana de estudo, depois de trabalhar para Chuchu, todo sábado de carro ia para lá, dormia no carro no estacionamento, esperava acabar a pós para poder pegar ela e vir para casa. Isso é que é investimento, dá uma glória a Deus aí. Né? Mas também ela já fez investimentos junto comigo, que muitas vezes alguns não consideram. Ao ponto, por exemplo, da gente começar um novo ministério. O Álvaro sabe disso desde o início, me acompanha nessa jornada. Começar um novo ministério, sou contigo. Estamos juntos. Amém ou não amém? Apoio total. Nunca me deixou sozinho. Sempre esteve ao meu lado para me apoiar. Fui fazer faculdade já com 38 anos de idade. Não, estou contigo, vamos lá. A gente toca, vai dar certo, vai funcionar, vamos embora. Sabe, dentro de casa a gente precisa ter apoio para aquilo que a gente quer construir. Seja no espírito, seja na alma, ou seja nas questões naturais da vida. Agora, quem não sabe investir junto, uma vez um casal me procurou, né? E a irmã começou a falar, pastor, porque ele inventou de fazer faculdade, e tal, e não sei o que lá, e tal. Contou a história dela lá, e ele também estava triste por causa disso. Aí eu perguntei para ela assim, irmã, se ele fizer a faculdade, o salário dele vai aumentar? Vai. Ele vai ser promovido? Vai. É mais chapinha? Unha toda semana? Não de 15 em 15 dias? Você não está sendo um pouquinho burra, não? Isso é investimento, uai. E quando ele acabar, tu vai lá e faz a tua. Pastor, eu falei isso para ela. Parece que a gente está jogando contra dentro de casa. Tem gente que joga contra, né? O outro está cheio de sonho, o cara vem com uma pá de terra e joga em cima. Pau! Parece que é proibido sonhar dentro de casa, é proibido construir algumas coisas. E a Bíblia diz que aquela mulher falou assim, vamos construir. Ela não disse, eu vou construir, você vai. Né? Ela disse, vamos construir. Ela convidou o seu marido para participar do projeto dela. Será que você tem convidado seus pais? Será que você tem convidado sua esposa, seu esposo para participar dos seus projetos? Ou você está tentando fazer carreira solo? Precisamos pensar nisso, amém ou não amém? Então é muito importante que dentro, já que o tema, inclusive o tema que o Simval me deu foi afetos, né? E afeto é tudo aquilo que nos afeta. E tem muita gente que pode estar afetada negativamente pelo pessimismo de alguns, pela falta de apoio de alguns em casa, pela falta de diálogo, não poder conversar, pelo abandono, por se sentir sozinho, porque a solidão é tema de existência de muitas pessoas. Afeta a gente, muda a nossa alma, a nossa composição começa a ficar diferente. Mas nós podemos realmente seguir um caminho onde o Senhor vai nos ajudar a viver um tempo onde a nossa família será bem-sucedida nessas questões. Diga glória a Deus por isso. Uma família bem-sucedida também é composta por pessoas que sabem atrair a presença de Deus juntos. Porque o que ela queria construir era exatamente algo onde o profeta pudesse ficar. O profeta no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Deus presente na cidade, Deus presente na casa, Deus presente na nação. Os profetas, inclusive, eram aqueles que estavam sempre ao lado do rei para aconselhar, porque traziam uma direção divina para aquilo que o Senhor estava querendo para aquele tempo. Então ela estava a fim de trazer isso para dentro de casa. Você sabia que tem famílias dentro de casa que se o irmão falar assim, vamos dar um culto de ações de graça, vai ser problema?
Não vamos abrir nossa casa para ninguém. Ninguém tem que vir aqui em casa. Ninguém tem que vir aqui em casa. Né? Se uma pessoa falar assim, puxa, vamos tentar mudar isso, aquilo outro, nossa dinâmica, vamos começar o dia diferente, está arriscado a outra pessoa ir contra. Mas uma família bem-sucedida é essa que atrai a presença de Deus. E para atrair a presença de Deus, nós precisamos estar dispostos a construir alguma coisa. Sabe como é que se constrói alguma coisa? Com suor, com lágrimas, com trabalho duro. Não é à toa, não é de qualquer jeito. É dedicando o seu tempo, dedicando suas forças, dedicando horas do seu dia para você poder realmente construir alguma coisa. Tem pessoas querendo construir, mas não estão conseguindo, porque não se dedicam o suficiente. Não há parceria o suficiente. E nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Uma família bem-sucedida, ela é aquela que sabe atrair a presença de Deus junto. Né? Como eu falei um momento aqui atrás, se um vai cantar, o outro já vem fazendo a segunda voz, diga amém. Se está certo, se está errado, ó, problema, irmão. O Álvaro estava me contando dos traumas dele. Ele falou assim, rapaz, eu tentei cantar aqui, mas já me tiraram. Eu falei, amém, irmão, aceita o teu chamado. Prega bem, amém ou não amém? Mas a verdade é essa, começou a cantar, chega junto, viu alguém falando, orando. Lá em casa nós temos horário, nós estamos agora em oração pelo Brasil, toda meia-noite, né, com a igreja. Toda meia-noite a gente ora. Eu dobro o joelho, não falo para a Mary, vamos orar? Eu dobro o joelho, ela dobra comigo. Ela dobra o joelho, eu dobro com ela. Não tem essa coisa de tipo assim, ora você, não, ora você, ora você. Quem entendeu, diga amém. Não é para empurrar a responsabilidade para o outro. Irmão, você sabia que tem irmãs de oração dentro de casa que estão quase jogando a toalha porque o marido não quer? Valorizar esse momento com Deus é se atrair a presença de Deus para dentro de casa. E vice-versa. Maridos estão cansados já da batalha espiritual. Não é melhor somar? Olha o que diz a palavra do Senhor. É melhor serem dois do que um. Porque os dois vão resistir mais fortemente ao inimigo. Terão mais força. Melhor paga do seu trabalho. É parceria. Família é parceria. Família é poder olhar para o lado e perceber que você tem alguém junto contigo. Diga glória a Deus por isso. Uma família bem-sucedida também é composta por pessoas que desejam estar juntas. E eu lembro até hoje, eu sempre conto essa experiência, porque há um tempo atrás, eu toquei 9 anos na comunidade de Nilópolis e também trabalhei muito lá, trabalhei no estúdio, e a gente acabava o culto, às vezes, eu ia para o estúdio gravar. Eu falava para a Mary estava grávida do João, disse para a Mary assim, Mary, vou te levar em casa, você fica lá, dorme e tal, e eu vou para o estúdio, porque às vezes é de meia-noite às 6 mesmo que o negócio funciona. Né? E aí ela, não, mas eu quero ir com você. Mas tu vai fazer o que lá? Na época a Mary não cantava, até hoje não sabe mexer em gravação, enfim. Mas eu falei para ela, vai fazer o que lá? Não, eu quero com você, eu quero com você, eu quero com você. Até uma hora que ela falou uma coisa que me quebrou, né? Ela disse assim, porque eu quero ficar perto de você. Proximidade, gente. Não deixe a distância entre você e tua família ser tão grande que você olhe e não veja mais quem você disse que ama. Você sabia que tem maridos e mulheres que não se encontram mais? Mas moram na mesma casa. Filhos e pais que não têm mais seus encontros, já não por causa da proximidade que não existe mais. Eu olho para essa família e eu vejo que num momento em que esse homem estava trabalhando, depois do milagre ter acontecido, eles terem recebido o filho, ele vai para a roça trabalhar, ele leva o filho junto. O filho foi junto com ele. Tem filho que não trabalha do lado do pai. Tem filho que não apoia o que o pai está fazendo. Não está perto para poder estar ali olhando, seguindo aquilo que está acontecendo. É um distanciamento tão ruim, é uma frieza tão grande que as pessoas estão sofrendo dentro das suas casas, dentro do abandono que nós falamos lá atrás, dentro desse distanciamento que cada vez fica maior. Uma vez eu disse para um amigo uma frase que eu uso ela até hoje. Eu disse para ele assim, não vá tão longe que você olhe para trás e seja impossível pensar em voltar. Será que você não está tão longe dos teus pais que você deveria sair desse culto hoje e chegar em casa e falar assim, mãe, eu te amo, eu quero gastar um tempo com você hoje, eu quero voltar, eu quero recuperar a proximidade contigo, o relacionamento contigo. Aquele menino estava lá na roça, eu acho que nem idade para isso ele tinha.
Mas ele estava lá com o pai, sei lá, brincando de capinar na roça, brincando de carregar pedrinha, de arrumar o terreno. Mas ele estava lá, o importante é estar lá. O importante para mim era ver a Mary perto, ela dormindo no sofá com um barrigão gigante do João. Claro, eu estava preocupado, claro. Uma mulher grávida, sem dormir direito uma noite, a gente já fica preocupado. Sim ou não? Vai que naquela noite ela tem um desejo que não... Né? Vou ter que me virar. E essa mulher só tinha desejo de pão, de queijo. Nunca teve desejo de comer tijolo. Eu falei assim, se tu tiver desejo de comer tijolo, compra um milheiro, bota aqui na frente de casa. Era assim antigamente os desejos, sim ou não? Agora, duvido. É só chocolate, Copenhague. Eu estou com desejo de comer Copenhague. Vai arrumar onde esse negócio de madrugada, irmão? Enfim. Mas o importante era estar ali. O importante não é o que ele faz, o que ela faz, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, que você possa estar usufruindo daquilo. Mas o importante é que ele está próximo. É sentir o calor humano, diga glória a Deus por isso. Poder olhar para o lado e falar assim, rapaz, que bênção. E tem muita família que está exatamente assim, vivendo um distanciamento. Mas uma família bem-sucedida é aquela que deseja estar junta. Diga glória a Deus por isso. Você está com a sua família aí? Dá um abraço para a tua família, então diga para ele assim, vamos ficar juntos. Tua esposa, teu esposo, teu irmão, tua irmã. Nós precisamos estar juntos, unidos, ligados. Diga glória a Deus por isso. Porque uma família unida, ela combate a solidão, o abandono, que muitas vezes as pessoas sentem em suas vidas, e assim impedem a intenção do inimigo de ocupar esse espaço vazio. Bota uma coisa na tua cabeça, o diabo é mestre em ocupar espaços vazios. Já por isso nossos pais na antiguidade diziam pra gente que mente vazia, não é só a mente não, casa vazia também. Relacionamento vazio também. Quem entendeu, diga amém. É a oficina do capeta. Ele sabe trabalhar com esse negócio. Ele sabe colocar um negocinho lá para poder edificar o seu reino ali naquele lugar. Quando na verdade onde deveria estar edificada o reino de Deus e a família unida nesse negócio. Uma família bem-sucedida é composta por isso, por pessoas que desejam estar juntas. Uma família bem-sucedida é composta por pessoas que não se culpam, porque lá, quando eles estavam juntos, o menino sentiu uma dor de cabeça. E o pai resolve levar ele correndo para casa. Saiu correndo, chegou com ele em casa, e quando dá no colo da mãe, o menino morre. Você acha que essa mulher aqui, você acha que uma família bem-sucedida, pautada nessa história dessa família aqui, você acha que essa mulher aqui, bem-sucedida, tinha tempo para ficar falando assim, culpa é tua? Olha para o teu irmão e diga para ele, nós já temos o diabo para nos culpar. Não precisa de mais ninguém não. O acusador, né? Mas tem gente que tem em casa o acusador e mais um sócios. Os companheiros, os parceiros que gostam de acusar, de apontar. O menino morreu, ele correu para casa, né? Porque quando as coisas dão errado dentro da família, a gente tem que aprender a não imprimir culpa no outro, a dizer para o outro assim, se deu errado, tudo bem, vamos encontrar um caminho para resolver isso aí. Porque quem foca no erro, no problema, não consegue encontrar a solução. É assim ou não é? Quem está focado no problema não consegue encontrar a solução. A Bíblia diz então que ele vai lá e leva o filho para casa. Eu pergunto para você hoje, quantas vezes seu cônjuge, sua família culpa você dos acontecimentos? Ou quantas vezes você tem culpado seus familiares dos acontecimentos? Quantas vezes você condena no seu coração sem direito de defesa? Porque a gente é assim, sim ou não? A gente condena e não dá direito de resposta. É pior que o debate. Não tem direito de resposta. Hoje eu fui no debate da 93, né? Não tive direito de resposta de uma coisa que eu falei lá. O pastor foi esperto, a última fala foi dele e ficou no ar. Falei, valeu, pastorzão. Tá certo, mano. Mas a verdade é que a gente condena sem direito de resposta, sem direito de defesa. Quantas vezes nós podemos contar com a nossa família, e a nossa família pode contar conosco em meio aos problemas? Uma vez um pai me procurou, e por mais que não seja aquilo que a gente quer, planeja ou ensina, a filha dele ficou grávida.
E sabe como é que ele me procurou? Um pai ferido, às vezes procura daquele jeito. Eu vou botar lá para fora de casa, essa miserável, tal, não sei o que lá, e tal. Eu deixei ele falar, desabafou. Aí eu falei assim, você já parou para pensar que agora que tu tem a oportunidade de ser pai de verdade? Desmontou o homem, né? Porque a gente mostra que está junto não é quando as coisas estão bem. É quando as coisas dão errado. A aliança não é provada pela água, é provada pelo fogo. Quando o fogo vem, a gente realmente percebe que tipo de relação a gente tem dentro de casa. Aprenda a não culpar mais seus familiares. Aprenda a não colocar mais sobre eles o peso, muitas vezes, que já está sendo grande por aquilo que está dando errado. Amém ou não amém? Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Porque ninguém aqui faz as coisas falando assim, eu quero que dê tudo errado, agora eu quero que as coisas explodam. Não é assim, eu quero fazer uma dívida que eu não posso pagar agora, com vontade. Bom, só se for louco, né, mano, fazer um negócio desse. Uma pessoa no juízo normal não vai fazer isso. Sabe que vai se prejudicar, vai prejudicar a sua casa. Mas aconteceu. E agora? O que a gente faz? Estende o dedo, acusador? Ou a gente dá o ombro para poder chorar? E dizer assim, vamos lá, cara. Aconteceu, deu errado. Mas não dá tempo de a gente ficar pensando nisso não. Aquela mulher ouviu a história, recebeu o filho, morreu no colo dela. Ela nem pensou duas vezes, ela foi lá, porque casais que constroem coisas espiritualmente juntos, têm lugar onde colocar os seus problemas. Famílias que têm coisas espirituais construídas na sua casa, sabem onde levar os seus problemas. Quando ela recebe o filho morto, o que ela faz? Põe no quarto. E vai em busca do profeta. Ela não ficou pensando quem é o culpado, por que aconteceu, se lamentando. Ela decidiu ir buscar a solução. Porque esse é o último ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Porque uma família bem-sucedida é feita por aquelas pessoas que buscam soluções juntas. A mulher falou assim, pegue um jumento, prepare o jumento, eu vou até onde o profeta está, eu vou buscar soluções para a nossa casa. Aquele homem não olhou para ela e falou assim, não, já era, nosso filho morreu, não tem mais solução, não tem mais jeito. Não, ele vai lá e ele faz parte daquela ação que traria para dentro de casa uma resposta. Essa família recebeu o milagre porque o profeta foi com ela. Você conhece a história, ele deita sobre o filho daquela mulher morto e o filho ressuscita. E aquela família agora bem-sucedida, que sabia conversar, que não se abandonava, que não se culpava, mas que buscava soluções juntas, que não tinha tempo para poder ficar vivendo distanciamentos, mas que iria estar próxima, está reunida novamente agora, por um milagre que aconteceu dentro da sua casa e a ressurreição do seu filho. Diga glória a Deus por isso. Eu não tenho mais tempo para pregar, porque o tempo ficou bem apertado hoje, mas a verdade é que essa família foi tão especial e a forma como eles viveram foi tão marcante nessa história de Israel, que quando Deus chama a Eliseu, diz para ele assim, ó, uma grande fome está vindo sobre a terra. Uma grande fome, as pessoas vão passar muita necessidade. Essa grande fome é aquela fome que as duas mães combinaram de comer os filhos. É essa aí. Que aí uma deu o filho para comer, a outra de manhã, ó, comida no papinho, pé no caminho. Fugiu. O rei rasgou as vestes quando soube dessa história. Ficou desesperado com aquela cena que estava acontecendo no seu reinado. Essa fome aí que Deus tinha falado para Eliseu. Mas a casa da sunamita foi livre da fome. Porque Deus falou para ele assim, todo mundo nessa nação vai passar fome. Mas lembra da sunamita? Lembra, vai na casa dela. Uma família bem-sucedida atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Uma família bem-sucedida atrai sobre a sua casa a graça de Deus, a proteção de Deus, o agir de Deus em momentos difíceis. Diga glória a Deus por isso. Talvez você tenha ouvido até agora e tenha pensado, mas o que eu lucro com isso? O que eu ganho com isso? De poder voltar a falar com os meus pais, de consertar diálogo dentro de casa, de diminuir distância, de não culpar mais ninguém, e etc, etc. Tudo que nós falamos aqui, você ganha a certeza de que o Senhor vai amar tanto a tua casa, se importar tanto com a sua casa, que mesmo que uma nação inteira passe fome, a tua família não vai passar.
Eliseu foi na casa da sunamita e falou para ela assim: a ordem de Deus para você, sunamita, é que você saia da sua casa com a sua família, peregrine na terra onde você escolher, peregrine na terra por 7 anos e depois volte. Ela vai para a terra dos filisteus, dá uma voltinha lá e volta depois de 7 anos. E Deus colocou a sunamita no lugar certo, na hora certa, porque é assim que Deus faz com famílias que resolvem viver esses pontos aqui de forma intencional e de forma a agradar o coração de Deus. Quando o rei, o Geazi estava contando para o rei a história do menino que ressuscitou, o rei falou assim: mas rapaz, mas que é isso? Quem é esse menino? Quem é essa família? Ela pisou na porta da cidade na hora. Aí o Geazi falou assim: aí a mulher e aí o filho. E ele interroga os dois, o rei fica sabendo da história. Eles tinham abandonado as suas terras durante aquele tempo todo. O rei chama o eunuco e fala assim: pega agora, leva essa família nas terras que eram deles e restitui tudo o que era deles, e dê a eles tudo que a terra produziu do dia que eles saíram até o dia de hoje. É um bom negócio ser uma família que sabe conversar. É um bom negócio ser uma família que sabe investir junto. É um bom negócio ser uma família que não se culpa, mas busca soluções. Diga glória a Deus por isso. É um bom negócio ser uma família que não se abandona. Diga glória a Deus por isso. Porque num belo dia, Deus pode mudar todo o quadro, abençoar a tua casa, colocar teu filho no lugar certo na hora certa, teu esposo no lugar certo na hora certa, tua esposa no lugar certo na hora certa, fazer as coisas acontecerem, porque Deus ama pessoas que decidem viver num propósito intenso como família e como uma família de Deus. Você consegue assumir isso no teu coração, entender isso no teu coração? Colocar isso dentro do teu coração e falar assim: Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor não vai me abandonar, que a tua bondade me acompanhará e que eu serei abençoado por ti na hora certa, no tempo certo. Agora, combata aquilo que tenta impedir você de viver debaixo desta realidade, porque, como a gente aprendeu, é Deus em primeiro lugar, a família e depois a igreja. Então, a sua família ocupa o segundo lugar de importância na tua vida. É quando todo mundo fala que a família está lá. Diga glória a Deus por isso. É quando os amigos te traem que a família está lá. E que o Senhor nos abençoe e que nós venhamos aprender a viver como família em nome de Jesus. Fique de pé. Se você está com a sua casa aí, queria que você abraçasse as pessoas da sua casa. Vem aqui, amor, fica comigo. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar. Oh, aleluia. Feche os teus olhos e declare isso com fé. Promessas. Bênçãos te seguirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia, Senhor, te adoramos. Ore com a sua família agora. Ore com a sua esposa. Se é você só e sua esposa, ore com ela. Se é você e seu esposo, ore com ele. Ore com seus filhos se eles estiverem aqui. Ore dizendo: Deus, que todo abandono seja quebrado agora, destruído para a glória do teu nome. Que toda falta de diálogo caia por terra em nome de Jesus. Que o inimigo não encontre espaços na nossa família para levantar, Senhor Deus, suas artimanhas, seus ardis. Ore ao Senhor e diga: Senhor, nos ajuda a investirmos juntos, Senhor, a não competirmos mais dentro de casa, a não colocarmos no nosso coração, Senhor, espírito de competição, a não colocarmos no nosso coração, Senhor, o desejo muitas vezes de agir contrário àquilo que o outro sonha, o sonho do meu esposo, o sonho da minha esposa, dos meus filhos. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, realmente, Senhor, a atrair a Tua presença juntos, a fazermos da nossa casa um lugar de adoração.
da nossa casa um altar de adoração, da nossa casa, Senhor, um lugar onde nós podemos exaltar e engrandecer o Teu santo nome, atrair a Tua presença e sermos marcados por ela, para a glória do Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a realmente, Senhor Deus, estarmos próximos uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a derrubar toda a culpa. Oh, eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa hoje, que toda a culpa caia por terra em nome de Jesus. Que toda intenção do inimigo de usar a culpa para destruir a sua casa, o seu lar, para destruir teu casamento, seja derrubada agora para a glória do nome do Senhor. Que soluções sejam encontradas e que a sua casa seja alvo da bênção de Deus, da promessa de Deus, da proteção de Deus. Que o Senhor te leve a viver tempos de milagres e conquistas, transformações, coisas grandiosas que o Senhor fará na tua vida em nome de Jesus. Continue orando com a sua família.